A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Aqui tá tudo em paz, graças a Deus. Jean Peterson, tô chegando, hein? É meu nome, Jean Peterson. Pra você que não me conhecia, tá conhecendo agora. E eu tô todo sábado aqui, às 9 da manhã, pelo horário de Brasília, apresentando o programa Por Dentro da Bíblia. Este aqui é o programa de estudos bíblicos da Rádio Maior Amor, que está no ar há 4 anos. 4 anos no ar, aqui na minha, na sua, na nossa Rádio Maior Amor. Pois é, né? O nariz tá incomodando aqui. Tá frio aí? Aqui tá frio, hein? Pensa no frio que tá pelos lados do Mato Grosso. Mas Deus é bom. Vamos seguindo adiante, né? Frio é bênção. Pra quem gosta aí, o Leandro Souza diz que gosta. Pois é, que ama frio. Eu gosto também, é legal. Pois é, você pode participar do nosso programa, que é nosso, viu? É meu, é seu, é nosso. Pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor. WhatsApp, anota aí. Eu falo todo o programa, todo sábado, mas você anota aí se você não tem. E se você está ouvindo pelo aplicativo da Rádio Maior Amor, se você não tem, baixa na Play Store. No aplicativo tem um iconezinho lá, WhatsApp, você clica, já fala direto conosco. É o 44 997 54 00 49. É bem facinho, dá até para criar uma música. 997540049. É o WhatsApp da Rádio Maior Amor. Segue a gente no Por Dentro da Bíblia, @programa Por Dentro da Bíblia, lá no Facebook. Falei errado, facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia. Tem as redes sociais da Rádio Maior Amor Oficial no Facebook e no Instagram. Que beleza, que maravilha, Deus é bom, cuida de nós. Você pode nos ouvir também, meu querido, minha querida ouvinte, pelos tocadores de podcast. Sabia disso? Nós estamos no Spotify, no Google Podcast, que agora se tornou YouTube Music. Foi migrado, né? Foi tudo migrado para lá. YouTube Music. Estamos nele agora, né? Fizemos, tá sendo feita a migração, né? Pela Glug. Pois é, pela Google. Agora é YouTube Music. Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music e muitos outros. Estamos em todas com você, junto e misturado, né? Falando das coisas de Deus. E eu quero mandar abraços para os nossos irmãos que estão nos escutando neste frio, né? Tá todo mundo com frio, será? Quero mandar abraço para o Cedir de Presidente Prudente, Estadão de São Paulo, querido, sempre na escuta. Edivaldo Tildinho em Vitória da Conquista, Miltinho Passoni em Maringá, assim como a irmã Maura em São Francisco do Maranhão. Sempre, né? Esses ouvintes fiéis, tem muitos outros, assim como o Ronaldo com a Edna lá em Santa Fé. Todo mundo aí, que Deus abençoe o pastor Francisco Mesquita em Manaus. Todos os demais, em nome desses ouvintes, eu saúdo os demais na paz do Senhor. Dou um abraço em cada um, que Deus abençoe, né? Vamos pro estudo? Depois, se tiver mensagem, áudio e tal, a gente vai reproduzindo, não tem problema não. Vamos pro estudo, que hoje tá daqueles, imperdíveis. Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson, né? Só aqui na Rádio Maior Amor e nos tocadores de podcast. Tamo com você. Deus é bom. Gente querida, o tema do programa de hoje, você
Se você acompanha as redes sociais, você já está por dentro. Mas se você não está no grupo da Rádio Maior Amor no WhatsApp, não viu as redes sociais, você vai saber agora e vai apreciar do mesmo jeito esse banquete, né? A palavra o banquete da palavra do Senhor, né, para hoje é o seguinte. Olha a pergunta. Por que Jesus precisou nascer como ser humano? Você nunca parou para se perguntar isso? Por que o Senhor Jesus teve que nascer como ser humano? Não era mais fácil ele resolver tudo de lá? Ou aparecer do nada com um corpo glorificado? Ou aparecer como um corpo assim, encarnou de repente, não sei como que ele surgiu, ele simplesmente apareceu. Não era mais fácil? Pois é, a gente sempre quer o caminho mais fácil, né? Mas Jesus não adotou o caminho mais fácil. Pois é, nós vamos ver sobre isso hoje, aqui no programa Por Dentro da Bíblia. Que bênção, Deus é bom. Pois é, meus irmãos, eu já vou começar respondendo logo de cara, tem muitos pontos aqui que eu quero trazer. Então não posso enrolar muito, senão não dá tempo. Senão eu vou pressionar o Leandro e a Janaína ali na frente no Conexão daqui a pouco, às 10 da manhã. Então vamos embora, né? Senão atrapalha o decorrer das coisas aí. Nós já estudamos em programas anteriores, cito aqui o programa 119, porque Deus proibiu o acesso à árvore da vida. Nós entendemos o seguinte: Deus deu toda a autoridade ao homem. Em Gênesis 1, Gênesis 2, você vê isso na criação. O homem recebeu autoridade para dominar sobre tudo aqui na terra. Salmo 115, versículo 16, fala assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, o que acontece aqui? Deus deu autoridade ao homem e tudo aqui na terra, de acordo com esse princípio que já estudamos exaustivamente, estou só recapitulando porque aqui vai ser útil. De acordo com esse princípio, tudo acontece por meio do homem. Deus não quebra esse princípio e Satanás também sabe disso, né? O inimigo precisa de seres humanos para conseguir adentrar a este planeta. Não vamos falar sobre isso, mas ele sabe. Por isso que ele usa as pessoas, que ele precisa das pessoas para agir, que ele não consegue por conta própria chegar e falar, eu vou fazer, senão viraria uma bagunça, né? Pensou? Eles entrando e saindo do planeta quando bem entendem. Os anjos também. Você sabia disso? Só que a diferença é que anjo não incorpora, não força ninguém. Os anjos também precisam dessa permissão. Esse princípio serve para todo mundo. Como que isso acontece? Através do ser humano. O ser humano precisa, entre aspas, autorizar, pedir, permitir que isso aconteça. Ele tem autoridade, Deus deu isso ao homem e o inimigo veio e inverteu tudo, né? Inverteu tudo. Ele invadiu, não é? Enfim, depois você pode ouvir melhor o programa 119, né? Porque Deus proibiu o acesso à árvore da vida, você vai entender melhor esse conceito. Então Deus precisa do ser humano, por isso que a gente precisa orar, a gente precisa clamar a Deus. O ser humano precisa querer fazer essa ponte. Aí Deus fala, opa, ele está pedindo, eu vou fazer, porque Deus não invade, Deus não força ninguém. Deus fala, então vamos fazer, vai. Aí o anjo vem, né? Os anjos vêm, nos guardam, nos livram, né? É assim, então precisa do homem. E aí, como que isso acontece, né? Então Jesus, onde é que Jesus entra nisso tudo? Nessa questão da autoridade, né? Deus deu aos filhos dos homens essa autoridade, não é? Como é que Jesus, se ele não se encarnasse, como eu falei no início, como que ele podia resolver o problema? Se ele não viesse até a terra, como ele ia fazer? O inimigo ia dizer para ele assim, mas o Senhor falou que o Senhor deu a terra aos filhos dos homens, eles que mandam, tal, e o Senhor não foi na terra? Como que fica? Então o inimigo teria essa argumentação contra o pai. Falo, não, seu filho não valeu não, ele não veio na terra, então tá fora, não tem como, né? Jesus não ia valer, né? Não valeu. O inimigo ia falar, não, você jogou sujo, não tá certo não. Então, para Jesus
conseguir interferir neste planeta, para ele conseguir entrar no planeta de maneira legal, sem ferir esse princípio de Deus, ele teria que nascer como qualquer ser humano nasce. Qualquer ser humano. Ele tinha que ser da raça humana. Ele não podia resolver de lá, é um ponto, tá? Tem muito mais. Ele não podia resolver de lá. Ele teria que nascer como qualquer ser humano nasce. Como que o ser humano nasce? Do ventre de uma mulher. Ou você nasceu de chocadeira? Não, né? Você nasceu da sua mamãe. Então, Jesus também teria que se submeter a isso, porque senão ele ia ferir esse princípio. Não, eu sou Jesus, eu faço do jeito que eu quiser. Não, Deus não quebra princípios, Satanás quebra. Ele inverte tudo, ele tomou do homem essa autoridade, tá? Ele tomou, ele inverteu, ele que quer mandar, ele precisa do homem, mas ele tomou do homem. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus não faz isso. Olha só, Jesus se submeteu até isso. Não, eu vou então, como eu, né? Ele sendo Deus, ele não feriu não quebrou o princípio, ele seguiu. Então ele veio, né? Através do ventre de uma mulher, Maria, né? Só que aí, olha só, Jesus precisava, como eu disse, ser da raça humana para ele tomar o nosso lugar, né? Senão não ia valer, senão não iria valer, né? E aí, meus irmãos, nós temos alguns versículos aqui, Isaías, vou citar alguns, não todos porque não há tempo. Isaías capítulo 9, versículo 6. O que fala lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Você conhece esse versículo, né? O menino teve que nascer. Você percebeu aqui? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O filho foi dado, o menino nasceu. Olha só, demonstrando a humanidade de Jesus. O menino nasceu, o filho não nasceu, o filho foi dado, porque ele já existia, ele é eterno. O menino nasceu de Maria, mas o filho foi dado pelo Pai. Deus deu o filho. Filho aqui em sentido de igualdade com o Pai. No Novo Testamento, a palavra para filho é ruiou, é um termo grego para filho em sentido aqui de igualdade. Jesus era igual ao Pai, porque ele era Deus, ele é Deus, ele é. Então, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você conhece esse versículo. Então, Jesus, ele teve que nascer dessa forma. O menino nasceu e o filho foi dado. O filho é eterno, é Deus. Olha, ele se sujeitou a isso. Ele precisava entrar no planeta pela porta e não pela janela. E foi assim que ele fez. Maria se submeteu à vontade do Senhor. Olha que lindo isso, né? Olha que lindo isso aqui. Lucas capítulo 1, versículo 26. Né? Não vou ler tudo por falta de tempo, mas o anjo Gabriel foi visitar uma mulher que já era noiva de José. Era Virgem Maria. Não tem nada de errado falar assim, está escrito na Bíblia, né? O católico fala Virgem Maria, era virgem mesmo, nesse contexto era virgem, né? Isso é muito importante para o nosso estudo, você vai entender por quê, né? Então o anjo falou com ela: Maria, bendita és tu entre as mulheres, né? Maria ficou assim, maravilhada. O anjo falou: Maria, você vai dar à luz a um filho, e vai colocar nele o nome de Jesus. Ele vai ser grande, vai ser chamado Filho do Altíssimo. Ó, que benção, né? Deus lhe dará o trono de Davi, ele vai reinar eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Imagina. Gente, imagina uma menina de 13 para 14 anos correndo o risco de ser apedrejada, porque se ela tá grávida, a sociedade da época, né? Se ela tá grávida, ela aprontou, porque ela era noiva de José, ela já estava prometida a José. Ela aprontou. Tanto é que José, quando
né, quando soube desse fato, falou, Senhor, ele falou, cara, eu vou correr disso aqui. Ele não quis denunciá-la, né? Olha o temor desse homem, né? Ele não sabia. E o anjo apareceu a ele em sonho. Olha, esse filho é de Deus, é do Senhor, foi gerado pelo Espírito Santo, não tenha medo, tal, né? Você já conhece a história. Então imagina todo esse contexto. E Maria se submeteu a isso, não é? Quando Maria ouviu essa mensagem do anjo Gabriel, ela, mas como eu não conheço nenhum homem, eu nunca me deitei com nenhum homem, eu sou virgem, como que isso vai acontecer? Isso é lindo. O anjo respondeu no versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo lhe cobrirá com a sua sombra. Por isto também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está aqui no versículo 35, né? Que lindo. No versículo 38, vou pular aqui, depois você lê todo o contexto a partir do 26. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então Jesus foi formado no ventre de Maria a partir daqui. Mas não era uma semente de Maria ou do homem, né? Uma inseminação artificial. Não podia ser do homem, porque se fosse por meio de José, o pecado de Adão passaria, né? Você sabe, primeiro Adão, né? Homem imperfeito, ele pecou juntamente com Eva, então todos nós somos pecadores por causa disso. E precisamos de um Salvador, que é Jesus, sabe, né? Você conhece essa história, e não é só uma história, é um fato, você sabe. Então, Jesus não podia ser pecador. Como resolver isso? Através do nascimento virginal. Ele teria que vir a essa terra, como você entendeu. Ele veio realmente, ele nasceria e nasceu. Como? Ele foi formado no ventre de Maria, mas o corpo dele foi gerado pela união, guarda isso, da palavra com o Espírito Santo. É assim, o anjo disse, Maria, você vai ter um filho, né? O Filho de Deus, você vai ter um filho, ele vai ser chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo, tal. Maria, a princípio, ficou meio assim, aí o anjo explicou para ela, pregou para ela, né? E ela creu, e ela recebeu essa palavra. E disse, cumpra-se na serva do Senhor conforme a tua palavra. Quando ela disse isso, quando ela creu, a palavra foi a semente que entrou no coração dela. Essa palavra foi plantada ali, né? Ela foi plantada, né? Ela recebeu essa semente. Ela recebeu. Aí o Espírito Santo veio e germinou a semente, e Jesus foi gerado. Foi assim. O Espírito Santo gerou o corpo de Jesus. Jesus não foi gerado naquele momento, porque ele já existia, ele é Deus, né? Mas como homem, sim. Como Deus, não. Mas como homem, sim. Por isso que é Jesus, o Deus homem. Não um homem Deus, o menino Deus, não. Deus homem, né? Então Deus entrou nesse planeta de maneira legal. O inimigo não podia agora dizer, aí, tá errado, você descumpriu o seu próprio princípio, você quebrou, rapaz. Não, tava tudo certo. E acontece com a gente também esse mesmo processo que aconteceu com Jesus. Quando a gente ouve a palavra, olha, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós recebemos esta palavra. A palavra, como uma semente, é plantada no nosso coração e o Espírito Santo vem, germina a semente. E aí a vida é gerada. Nós nos tornamos filhos de Deus. Recebemos um novo Espírito. Isso aí é o processo, esse é o novo nascimento, né? Esse é o novo nascimento. Nascemos da água do Espírito, como diz lá em João 3, quando Jesus falou a Nicodemos, que nós temos que nascer da água e do Espírito. Já até falei sobre isso aqui, né? Em outro programa. A água é a palavra, da água e do Espírito.
Então é assim, que lindo, né? Que acontece. Aconteceu com Jesus, acontece conosco. Então Deus deu o Filho. Maria foi, né? Recebeu essa missão, acolheu essa missão de gerar o menino. Mas o Filho quem Deus foi deu. O Filho de Deus. Filho se nos deu. Então, aqui, temos uma referência sobre isso, não é? Quando Jesus chegou aos 30 anos de idade, aí começou a transição entre o menino que nasceu para o filho que foi dado por Deus, não é? Então Jesus passa efetivamente a cumprir a missão que foi dada por Deus. Tanto é aqui no batismo de Jesus, olha só, eu acho lindo esse texto de Lucas, né? Mateus também é legal, tal, mas Lucas é interessante. O que nós vamos aprender aqui? Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Também. O que é isso aqui? Jesus passando pelo mesmo processo que o ser humano deveria passar, se identificando com a raça humana em tudo. Ele foi batizado. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, alegria, satisfação. O pai naquele momento se alegrou, falou: meu filho está cumprindo a missão para a qual ele foi chamado, salvar os meus filhos. O pai olhou, que alegria, que satisfação. As minhas criaturas não estão me dando satisfação, mas esse está. Ele está cumprindo o chamado. Deus se satisfaz quando nós cumprimos o chamado dele, para aquilo que nós somos chamados, que é infinitamente menor do que o que Jesus fez por nós. E Jesus começou aqui a cumprir a missão do Filho que foi dado, né? Ele se identificou aqui com a raça humana. Ele não precisava ser batizado, né? Batismo do arrependimento. Mas ele se identificou. Aqui começou o ministério de Jesus. Carreira dele como Filho de Deus, que terminaria na cruz, né? Então, Jesus, ele teve que nascer como ser humano, se identificar como ser humano, não é? Aqui, em Romanos, né? Em Romanos capítulo 8, versículo 3, olha aqui, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne pelo pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então Jesus, ele precisava resolver esse problema do pecado, não é? Então, novamente, né? Ele precisou nascer da forma legal, tal, você entendeu isso. E o outro ponto aqui é que Jesus precisava ter um corpo semelhante ao nosso, não é? Porque ele precisava resolver o problema do pecado. Mas para resolver o problema do pecado, tinha que ser um homem perfeito. Então, nascimento virginal. Jesus nasceu de uma virgem, não recebeu a semente do pecado, né? Não recebeu, senão ali já invalidaria, ele nem precisaria nascer, né? Ali já invalidaria e também nem faria sentido, porque ele, sendo Deus, não se contaminaria com o pecado, já invalidaria tudo. Então ele veio com um corpo semelhante ao nosso, a semelhança do corpo do pecado, né? Então, por quê? Ele veio para começar tudo de novo. Adão estragou tudo, Adão acabou com tudo, ele errou. Jesus, o último Adão, consertaria tudo, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que o primeiro Adão tornou-se alma vivente e o último Adão, Jesus, espírito vivificante. Então Jesus, ele veio acertar tudo aquilo que estava atrapalhando a comunhão entre Deus e os homens. Era o problema do pecado. Então Jesus veio, se identificou com a raça humana, começando pelo batismo. Estudamos no programa passado. Também posso citar aqui, depois você pode ouvir no seu tocador de podcast se você quiser. No programa 142,
eu falei sobre Jesus também ser Jeová e não somente o Pai. No 141 eu falei sobre Jesus ter sido criado por Deus ou não, né? Eu expliquei tudo isso. Eu expliquei esses aspectos assim. De Jesus também ser um ser humano, ser Deus, mas também ser homem. Como homem ele chorou, sofreu, sentiu fome, sede, medo, angústia. No programa passado mesmo eu falei sobre isso, no programa anterior, não é? Eu falei sobre isso. Então Jesus é fato, ele é Deus e ele também é homem. Então Jesus, ele vem e se identifica comigo, com você, passa por tudo aquilo que nós passamos, mesmo sem merecer, mesmo sem ter pecado. E ele se identifica comigo e com você. E acerta a nossa dívida. Qual era a nossa dívida? A morte. Não vou falar sobre ela hoje, tá? Não vou falar sobre morte hoje. Ainda vou falar sobre a morte de Jesus em próximos programas. Hoje não vai dar tempo. Mas ele acertou. Qual que era a dívida? A morte. A gente deveria morrer. Essa que é a questão. A gente deveria morrer. Ele falou, não, eu vou morrer. Porque se, mesmo que todos nós morrêssemos, a gente não pagaria. Não pagaríamos o preço necessário. Seria falho. Que é só o cordeiro sem defeito, sem mácula que podia morrer. Nós não. E ele se identificou, falou, eu vou fazer o que você deveria fazer, mas você não tem capacidade de fazer. Meu Deus, eu vou fazer, eu vou morrer no seu lugar. Ele foi lá e morreu no nosso lugar. Se identificou conosco até mesmo na morte. Mas uma morte muito pior do que eu e você conseguiríamos suportar. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16, diz que a morte ela entrou na raça humana por causa do pecado, da desobediência. Então como é que Jesus podia morrer se ele não viesse com um corpo igualzinho ao nosso? Não tinha como, não tinha como. Não ia dar certo, né? Ele precisava ter um corpo humano, ele precisava se identificar conosco, né? Primeiro, como eu já disse, porque ele precisava seguir o princípio que ele mesmo como Deus criou. Legalidade, eu preciso entrar no planeta como homem, senão não consigo entrar, não vale. O inimigo vai falar, não, tá errado. E o segundo ponto é que ele deveria se identificar, ele deveria ter o mesmo corpo que nós temos, o corpo, não um corpo pecaminoso, porque ele não tinha pecado, mas o corpo sujeito às coisas desse mundo, sujeito à fome, sede, tudo que a gente sente aqui, angústia, tristeza, alegria, era um ser humano como nós. Então ele deveria se identificar conosco, ter um corpo humano, limitado, né? Corpo limitado. Ele deixou sua glória no céu. Os seus atributos, ele decidiu não usar. Ele não deixou de ser Deus, não deixou de ter os seus atributos. Já falei também sobre isso. Mas ele decidiu não usar. Ele decidiu agir como homem. Todo homem tem fome, sede, dor. Ele fez isso, né? Então, Jesus, ele nascido de uma virgem. Estou quase encerrando. Jesus nascido de uma virgem sem pecado. Ele não recebeu essa herança maldita, pecaminosa que nós recebemos. Mas ele nasceu como ser humano, da raça humana. Entrou pela porta legal do planeta, ele entrou pela porta legal e se identificou. E aí estava cumprida a promessa de Deus de Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em outras palavras, estava dizendo que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. O descendente era Jesus, da semente da mulher, do ventre de uma mulher. Estava cumprida a profecia aqui. E eu queria, meus irmãos, finalizar aqui com esse versículo da palavra do Senhor, não é? Em 1 João, capítulo 4, versículo 2, tem um texto muito interessante. E na primeira epístola de João, ele combate o gnosticismo da época, que dizia que Jesus tinha apenas uma aparência humana, mas ele não tinha um corpo humano, porque o que é material é mal. Então o apóstolo João escreveu aqui, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 2, nisto conhecereis o Espírito de Deus.
todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que confessa que Jesus Cristo... E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Então o apóstolo João aqui combatendo essas heresias, né? Porque se Jesus não veio em carne, se Jesus não tinha uma natureza humana além da natureza divina, então é vão, né? Então a morte dele seria, a paixão seria vã, a morte seria vã, assim como a sua ressurreição. Invalida tudo, o que eu já disse anteriormente. Então ele necessariamente deveria ter vindo em carne também, não é? Olha como é sério, e as seitas elas fazem isso, né? Elas sempre tentam tirar alguma coisa da pessoa de Jesus Cristo. Ou dizem, Jesus não veio em carne, né? Jesus tinha só um corpo fluidificado, uma aparência humana, mas não veio em carne não. Ou elas dizem, não, Jesus veio em carne, mas ele foi criado, né? Ele não era Deus. Ele foi um ser criado por Deus. Então, o tempo todo, eles tentam tirar ou acrescentar algo da pessoa de Jesus. Não é? Mas você entendeu aqui, né? Fica esperto com quem diz isso, que Jesus não veio em carne, que tenta tirar alguma coisa. Fique esperto, viu? Você entendeu neste programa por que Jesus precisou nascer como qualquer ser humano nasce, do ventre de uma mulher. Olha que precioso isso. Senão tudo é invalidado, né? Senão tudo fica invalidado. Tá certo, meus irmãos? Bênção, né? Pois é. Estamos aqui finalizando esse estudo da palavra do Senhor. Eu acho lindo, né? Falar da pessoa de Jesus. Lembrei do seminário de Cristologia lá em Maringá. Em seu Amarildo Aguinello, pois é bênção, né? Tem que fazer um de paracletologia agora, hein? Ou de teontologia, né? Paracletologia é a pessoa do Espírito Santo. Teontologia é a pessoa do Pai, né? Deus Pai. Que maravilha. Pois é bênção. Deus é maravilhoso, né? Nos próximos programas, mais pra frente, a gente pode falar por que Jesus sofreu, né? Por que da paixão de Cristo? Por que da morte? Por que Jesus precisou morrer? Deu uma pincelada hoje, né? Bem rapidinho, uma pinceladinha. Por que Jesus precisou morrer? Por que ele ressuscitou? Dá pra falar muita coisa ainda, hein? É bênção pura. Deus é bom demais. É isso, meus irmãos. Temos finalizado o estudo de hoje do Por Dentro da Bíblia, né? Dá para falar muito mais. Infelizmente não temos tempo, né? Para falar, né? Mais do que isso, né? Muitas coisas, muitos versículos, meu Deus, mas Deus é bom. Mandar um abraço aqui para a irmã Wanda, lá de Manaus, né? Ela falou que está ligada na rádio. A irmã Wanda lá de Manaus. Deus abençoe, minha irmã. Um abraço pra você. Que Deus abençoe. Tô indo embora, né? Tô indo embora. Daqui a pouquinho vem o Conexão aí. Conexão Maior Amor com Leandro e Janaína louvando ao Senhor. E nós vamos seguindo junto aí. Deus quiser, sábado que vem nós estaremos juntos com mais um Por Dentro da Bíblia. Até gritei aqui. Deus abençoe, queridos. Fica na paz. Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.